bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei se tu está estudando de manhã, de tarde, de noite. Que bom que tu está aqui no nosso canal. Espero mais uma vez que seja bem proveitoso para os teus estudos. Bom, vamos lá. Olha só, o que eu separei hoje aqui pra gente. Eu peguei duas questões da última prova do Tribunal de Justiça de São Paulo para o cargo de oficial escrevente. Da mesma banca que vai fazer a prova agora de 2017, né? A Fundação VUNESP. Até vou colocar aqui na descrição o link para que vocês possam fazer o download. Pega a prova, acompanha ali, né? Para que possa fazer o exercício tudo direitinho. Então, olha só, gente, eu vou tentar no decorrer da semana colocar mais vídeos a respeito dessa prova, tá? Mais questõezinhas da prova de 2015 da Fundação VUNESP. Eu peguei duas, tá? Duas bem interessantes para que a gente possa começar a trabalhar isso. Marcos, por que tu tá pegando essa do TJ de São Paulo? Porque é um concurso que tem uma grande procura, né, pessoal? Até por ser em São Paulo, tem gente do Brasil inteiro que faz, é um cargo bom, é uma remuneração muito boa e assim vai. Então, por isso que eu peguei essa provinha, tá? Se tu tiver sugestão, alguma coisa, Marcos, tem como fazer uma questão da prova do Tribunal de Justiça lá do Rio Grande do Sul, a última prova do oficial de justiça? Faço, sem problema algum. Marcos, eu tenho uma lá do Pará, posso, manda para mim também que a gente faz, sem problema algum, tá, gente? Podem mandar sugestões, dicas, críticas, etc, beleza? No final do vídeo aparece todos os meus contatos ali para vocês. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Olha só, só para que tu entenda o contexto da coisa. Essas duas questões foram tiradas, elas foram elaboradas em cima de um trecho, em cima de uma parte do texto. Esse texto era um texto que falava sobre gentileza. Se eu não me engano, o título é Gentileza é Fraqueza, ou Gentileza Virou Fraqueza, uma coisa assim, da Ana Paula Padrão. Um texto bem legal, bem interessante, tá, pessoal? Ela utiliza de um ar meio irônico, às vezes meio sarcástico, mas enfim, dizendo que a gentileza mudou muito na sociedade atual, na sociedade moderna, e que a gentileza virou às vezes sinônimo de uma pessoa que não tem um status tão grande, porque o cara que tem um status bem elevado, ele já não é gentil, porque se ele for, vai mostrar justamente que ele é um fraco, coisas assim. Ela utiliza de uma ironia bem legal, bem interessante, tá? Então eu recomendo também a leitura do texto. Bom, desse texto ela tirou um trecho e colocou assim, ó, há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo por serem capazes de manter a coesão. Já vamos até destacar aqui, ó. Cadê? Aqui. Destaca para mim o por serem capazes de manter a coesão. Por quê? Porque a questão de número 6 trata disso aqui. Tá? A questão de número 6 trata disso aqui. A questão de número 5 dizia o seguinte, que nesse trecho há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas, tá? Então, dizia que esse A, na verdade, ele perguntava qual poderia ser uma forma de reescrever essa estrutura, ou seja, substituir aquele A por uma outra estrutura verbal sem alterar o sentido. E aí apareciam nas alternativas, né? Vão haver, podem existirem, né? Deve alguma coisa, deve haver ou devia haver, tá? E assim vai. Só que olha só, gurizada, vamos lá. Primeira coisa, qual é o verbo que eu estou utilizando? É o verbo haver, né? Na forma a, no presente. Muito bem. Vamos lembrar um pouquinho do haver? O haver, tá? Ele, quando significa existir, ele é o que a gente chama de verbo impessoal, tá? Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. O que isso quer dizer, Marx? Quer dizer o seguinte, que se ele é um verbo impessoal, lembra, a oração será uma oração sem sujeito. Começa por aí, ou o famoso sujeito inexistente. Segundo detalhe, normalmente os verbos impessoais, eles ficarão no singular, obrigatoriamente, que é o caso do haver, tá? Na verdade, é o caso de quase todos os verbos impessoais. Verbo haver, no sentido de existir, verbo fazer, quando relacionado a tempo, né? O verbo, verbos que indiquem fenômeno da natureza, tá? E o verbo ser, relacionado a data, hora e distância. Só que a observação aqui é justamente para o verbo ser, porque o verbo ser relacionado a data, hora e distância, ele também é impessoal, mas ele não fica obrigatoriamente no singular. Lembra disso, tá? Então, o verbo ser relacionado a data, hora ou distância, ele também é impessoal, ou seja, ele também vai ter uma oração sem sujeito, não tem sujeito para aquela oração.
Todavia, o verbo ser relacionado à data, hora e distância, ele concorda com a data, com a hora e com a distância. Por isso que o correto é falar, por exemplo, hoje é ou hoje são 9 de abril? Hoje são 9 de abril. Mas Marques, essa oração não tem sujeito, porque é o verbo ser relacionado à data. Perfeito, ele não tem sujeito, mas ele tem que concordar com a data, com a hora e com a distância. Por isso, pessoal, que é hoje são, toma cuidado. Mas Marques, não fica subentendida a palavra dia? Não. Ou tem a palavra dia ou não tem. Lembra disso. Se tiver a palavra dia, aí tudo bem. Aí concorda com a palavra dia. Hoje é dia 9 de abril. Não tendo, hoje são. Lembra disso. Fechou? Muito bem. Então, olha só. Seguimos aqui, ó. Então, o verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, ou seja, ele não tem sujeito e ficará obrigatoriamente no singular. Ó, é o caso do há. Tá? Por isso a gente fala há teorias e não hão teorias, por exemplo. Tá? É há teorias, ele fica obrigatoriamente no singular. Beleza? Aí olha só como ele já está te dando a barbada. Se o verbo haver, ele é impessoal no sentido de existir, opa, o que eu posso utilizar no lugar para reescrever o haver? Eu posso utilizar o verbo existir, só não esquece de um detalhe. Se eu utilizar o existir, ele não é impessoal. O existir, ele é um verbo pessoal, portanto, ele terá o quê? Ele vai ter, sim, sujeito. E aí ele tem que concordar com o núcleo desse sujeito. Então, tirei o haver, coloquei o existir. Vou fazer a perguntinha para descobrir o sujeito. Lembra para descobrir o sujeito? Quem é que ou que é que ser, tá? Então, ó, que é que existe? Resposta, teorias evolucionistas, que vai ter como núcleo teorias, que é o meu substantivo ou termo substantivado. Então, o que é que existe? Resposta, teorias evolucionistas. Núcleo, teorias. Opa, se o núcleo é teorias no plural, agora o existir tem sujeito, né? Tem núcleo, teorias no plural. Como é que fica o existir? Existem, muito bem. Então, esse A poderia ser substituído sem prejuízo semântico por existem. Tranquilo, gente? Bom, as demais alternativas, vocês podem olhar aí no material, vocês vão ver que tem ali, vão haver. Eu não poderia utilizar o vão haver? Não, não poderia utilizar. Primeiro, porque se é no sentido de existir, quando eu tenho um verbo impessoal, ele contamina o auxiliar, então deveria ser vai haver. Segundo detalhe, tu está utilizando o futuro, e aqui tu está utilizando o quê? Presente, não tem paralelismo, então risca fora. Os demais que a gente tem pode ou devia, aqui ele está indicando possibilidade, ó, pode ou devia no sentido de possibilidade, no sentido de obrigação nem vamos falar, né? Pior ainda, tá? Porque aqui ela está fazendo uma afirmação, ela está dizendo que de fato existem teorias, então há teorias evolucionistas. Tá? Ela não está supondo, ela não está criando a possibilidade ou sugerindo uma hipótese aqui. Não, ela está afirmando. Então, tem que manter o valor semântico também. Beleza? Por isso que é letra B de Brasil. Foi? E a número 6? Ó, por que eu já estou trabalhando as duas aqui contigo? Pelo seguinte, porque a número 6, a questão de número 6, também saía disso aqui, ó, desse trecho. Só que ela pegou a última parte, ó, por serem capazes de manter a coesão, tá? E aí, ele ou ela, né, porque é o elaborador da prova, não a Ana Paula Padrão, né, tá? Ele pega e diz assim, ó, a oração destacada, por serem capazes de manter a coesão, indica o que em relação à oração que a antecede. Então, em relação à que a antecede, o que indica essa oração aqui? Beleza? Aí se tu não assistiu ao videozinho que fala de orações subordinadas adverbiais, eu vou te dar a dica, ó, tá? Procura aí no nosso canal que eu já postei os dois juntos, essa questão e a partezinha de orações subordinadas adverbiais. Dá uma olhadinha ali, um videozinho bem breve que eu dou dicas a respeito das orações subordinadas adverbiais e os principais nexos subordinativos adverbiais, que te ajuda a responder essa questão, pelo menos para entender a ideia e o valor semântico. Olha só, vem para cá. Por serem capazes de manter a coesão. Tá? Vamos analisar aqui vem antes, porque ele diz assim, ó, é em relação a que a antecede. Então vamos ver. Há teorias evolucionistas que defendem que as sociedades com maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo. Ó, maior número de pessoas altruístas sobreviveram, vou pegar a partir daqui, tá, gente? Sobreviveram por mais tempo.
Vamos fazer agora uma comparação então, tá? Vamos analisar o que vem depois e o que vem antes. Sobreviveram por mais tempo. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas sociedades, né? Essas sociedades com maior número de pessoas altruístas. Marques, antes de qualquer coisa, me ajuda. O que é altruísta? Ah, boa pergunta. Altruísta é aquele que pratica o altruísmo. Às vezes, porra, Marques, não tá me respondendo nada. Muito bem. Altruísmo é o substantivo, pessoal. Altruísta é o adjetivo. Altruísmo é a mesma coisa que solidariedade, que filantropia, por exemplo, o substantivo, né? E altruísta é aquele que pratica, né, a solidariedade, tá? Então ele é solidário, beleza? Foi? Então tá, olha só, o maior número de pessoas altruístas sobreviveram por mais tempo. Então me diz aí, ó, qual foi a causa, qual foi o motivo, qual foi a razão, por que as pessoas, com o maior número de pessoas altruístas, sobreviveram por mais tempo? Tá? Por quê? Por quê? Por que motivo? Por que razão? Por que causa? Aí tu vai dizer, Marques, por serem capazes de manter a coesão. Então, por que elas sobreviveram por mais tempo? Por serem capazes de manter a coesão. Por que motivo? Por serem capazes de manter a coesão. Por que causa? Marques, para, não, vai lá. Por que causa que elas sobreviveram mais tempo? Por serem capazes de manter a coesão. Gurizada, o que eu perguntei? Por que motivo? Porque causa. Por que causa? Então percebam, olha só, tudo isso aqui, ó, por serem capazes de manter a coesão, me dá uma ideia de causa. É a causa, é o motivo pelo qual sobreviveram mais tempo. Então se indica a causa, né, é porque ela é uma oração subordinada adverbial causal. Aliás, eu não poderia substituir isso aqui, ó, por serem capazes, né, de manter a coesão. Eu não poderia escrever assim, ó, reescrever assim, porque são capazes de manter a coesão? Sim ou não? Sim, poderia utilizar o porquê, que é o principal nexo causal. Beleza? Dá uma olhadinha no videozinho lá de oração subordinada adverbial, que vai te ajudar bastante. Beleza? Mas olha só, relação semântica. Então isso aqui indica a causa, indica a razão, indica o motivo pelo qual eles sobreviveram mais tempo. Tá? Se indica a causa, a alternativa correta é letra A de Argentina. Deixa eu melhorar esse uzinho aqui, ó. Tá aqui. Causa letra A, tá? E não esquece, a número 5 ali é existem letra B. Beleza, pessoal? Então, qualquer coisa, baixa o materialzinho aí que está na descrição, né? Se puder, assiste também o videozinho de orações subordinadas adverbiais, que vai te ajudar bastante nesse tipo de questão. Beleza? No decorrer da semana, eu vou tentando postar aqui para vocês mais questões dessa prova e de outras provas também. Espero sugestões de vocês. Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui no canal. Bons estudos, tudo de bom para vocês. Sucesso, um beijo, fica com Deus, hein? Taca isso tudo aí. Não esquece, mais uma vez, qualquer coisa que precisar, né? Temos aqui, isso, aqui, ó, aqui, né? Todos os nossos, tá? Os nossos contatos aí, redes sociais e também o curso que eu tenho com o professor Jorge Bart. Tá bom, pessoal? Fica com Deus, um beijo, tudo de bom e até a próxima. Tchau.